Então, esse é o nosso vídeo 2. Aqui nós estamos continuando a nossa introdução ao Conectados com a Palavra. E nós paramos do momento em que Paulo estava se dirigindo a Damasco. Da próxima vez eu vou trazer um mapinha para mostrar para vocês. Imagine que isso aqui é a região da Palestina, lá. Aqui é o Mar Mediterrâneo. Damasco fica na Síria, fica mais acima, assim, tal. Eles se deslocavam, provavelmente, de cavalo, em muitos casos a pé. Como era continental isso aqui, não havia necessidade deles ficarem se transportando por meio marítimo, né? Então, o que acontece? Paulo, ele vai, tem um encontro com Cristo, só que as coisas não ocorrem, existe um processo, e isso é o que nós iremos tratar nas nossas conversas. Existe o ato e existe um processo. O ato, no caso do Paulo, ele foi extraordinário. Não quero dizer que o nosso encontro com Jesus não seja extraordinário. É extraordinário, porque é sobrenatural. Agora, a forma como ele nos alcança é dele, ele que escolhe. Paulo, então, o que aconteceu? Paulo teve esse encontro e agora ele vai passar por um processo de conversão, de ajustamento, de entendimento, levando em consideração toda a sua história e levando em consideração uma nova história que está começando. Então, Paulo passa 3 anos, provavelmente, na Arábia, e aí há muita misticização em cima disso. A gente não sabe o que acontece lá, né? E, no entanto, Paulo, quando retorna, ele tenta ter um contato com os próprios discípulos de Jesus, aquele embrião, né, primário, primitivo, dos 12. E Paulo, ele está entrando num outro processo. Então, tudo que ele tinha de conhecimento, tudo que ele tinha angariado de autoridade dentro do próprio judaísmo, ele vai ter que passar por uma transformação aqui no cristianismo. Não é porque Paulo era uma referência ali dentro daquele grupo que ele frequentava que isso vai ser de forma automática transferida para a sua vida no cristianismo. Pelo contrário, Paulo, ele passa a ser apoiador de outros cristãos que estão mais tempo nessa caminhada. Um deles é Barnabé, em que Paulo começa a desenvolver algumas viagens missionárias. Então, passado muito tempo, Paulo ele vai crescendo na fé, ele vai trabalhando com os conceitos que ele tinha da fé judaica e com essa novidade de fé que ele tem, que é o cristianismo. E ele começa a desenvolver agora a sua fé, a sua salvação, de forma mais sistemática. Quando eu falei sobre a questão da temporalidade ali, que às vezes nós lemos, nós viramos uma página e parece que foi tudo instantâneo, a gente vai se deparar que Paulo, ele fez 3 viagens que estão registradas nas Escrituras, consideradas como as 3 viagens missionárias de Paulo. E essas viagens, elas respeitavam todo o contexto geográfico, social, cultural da época, né? Até a acessibilidade para essas viagens, a questão dos deslocamentos, como ele viajava por navio, tinha que considerar o clima, tinha que considerar a época, tinha que considerar quando os navios partiam e voltavam, que época do mês, que época do ano, né? Não era simplesmente pegar um avião e sair e chegar lá a hora que ele quer. Não tinham esses recursos, né? Então, essas viagens de Paulo, elas levaram tempo para serem realizadas. Algumas viagens de Paulo, ele, por algumas regiões que hoje a gente conhece ali como Grécia, Macedônia, ele ficava em algumas dessas cidades por algum tempo, né? E ali ele constituía núcleos cristãos. Muitas igrejas foram fundadas por ele. E aqui nós devemos entender o sentido da igreja. A igreja eram comunidades de indivíduos
que na maioria dos casos se reuniam em casas. Esses indivíduos, havia muitos indivíduos de várias classes. Haviam escravos, haviam libertos, haviam militares que eram pertencentes ao Império Romano, ao Exército Romano, haviam muitas mulheres de classe alta. Então nós percebemos que a igreja ela era miscigenada. E esses encontros, eles se davam nas residências desses cristãos. Não havia o conceito de igreja como nós temos hoje, como sendo um lugar, como sendo uma instituição característica do século XXI, isso não era isso que ocorria. Então era a própria palavra igreja, no grego, eclesia ou eclésia, ele significa um agrupamento de pessoas. Então, essa palavra, é lógico, se você for ver o próprio texto do Novo Testamento, é escrito em grego, né? Um grego comum que era falado na época. E essa palavra é de origem grega. Então, ela, muito antes do texto cristão, dos evangelhos, das cartas, de Atos ali, essa palavra já existia. Então, eles adaptaram, né, essa palavra encontro, porque era encontro de pessoas para outros fins políticos, encontro de debates, né, muito comum isso, dentro da filosofia grega a gente vê isso, né? Mas se torna um agrupamento de pessoas agora com o fim de cultuar a Jesus como Deus. Então isso aqui é ser igreja. Eclesia, por si só, é uma palavra que precisa é um substantivo que precisa de um adjetivo, né? Então a gente tem uma igreja de Jesus, uma comunidade de Jesus. E essa comunidade, então, ela precisa ter um fim, uma finalidade, um objetivo. E Paulo, quando estabelecia essas igrejas, o cunho principal era falar da salvação em Cristo e de que Cristo em breve voltaria. Mas, quando Paulo, após fundar essas comunidades e deixar líderes ali, capacitados, né, ou pessoas que podiam ter condições de transmitir princípios e verdades, Paulo estava lidando com algumas situações. A primeira é que Jesus, embora eles não tivessem esse registro, por exemplo, dos evangelhos, né, porque historicamente a gente sabe que os evangelhos foram formalizados, como a gente conhece, como o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, em datas posteriores. Então, se nós considerarmos que essas igrejas, vamos supor que Jesus morreu lá pelo ano 33, 34, Paulo se converte mais ou menos nesse período. As igrejas começam a ser fundadas lá final dos anos 30. As viagens vão ocorrendo nesse período. Então a igreja não tem esse material que nós temos hoje. Os cristãos, eles têm uma informação que vai sendo passada por pessoas que conheciam pessoas que tiveram esses primeiros contatos ali com o cristianismo. Então, essa sistematização que nós temos hoje, embora a palavra de Deus no Novo Testamento, no Antigo, ela não é sistemática, né? Por isso que existe uma teologia sistemática que vai pegar e vai colocar as informações de formas por categorias, vamos dizer assim. Eles não tinham isso. Então, Paulo, ele e outros líderes cristãos, eles se encarregavam de dar esse passo para a igreja que estava nascendo. Então, Jesus, ele, para os seus discípulos, para aqueles que estavam próximos dele, ele falou que ele voltaria. Depois que ele ressuscitou, ele passou 40 dias com os discípulos e ele falou: eu vou voltar. Essa mensagem de retorno, Jesus falou que em breve voltaria. E esse em breve é um problema para eles, então. Porque esse breve já estava se passando muito tempo.
Então, como lidar com isso? Jesus vai voltar? Jesus não vai voltar? Está demorando? Né? Então, a mensagem da salvação que Paulo desenvolve com essas igrejas leva em consideração a pelo menos dois grupos distintos, tá? Os grupos que são provenientes do judaísmo e os grupos que são provenientes de outras religiões. Mas isso nós vamos continuar na próxima aula, no próximo vídeo. Dá um like aí, compartilha e até o próximo.